Oi, minha gente, tudo bem? Olha só, semana 20, resumão, tá? Resumão de português. Essas aulas de português, elas foram dadas online, né, gente? Vocês sabem. Estávamos tendo, nessa semana, só as de matemática que eram gravadas. Mas mesmo tendo sido dadas online, a gente sabe que tem alguém que, de repente, não assistiu por uma razão ou por outra, né? Porque estava sem internet, ou porque estava sem os pais em casa e os pais não querem que as crianças abram a internet sem a presença deles, no que tem toda a razão, a internet é muito perigosa, de fato. Então, assim, existem inúmeros motivos para que alguns de vocês não estejam acompanhando todas as aulas. Então, a direção da escola nos orientou a fazermos um resumo daquilo que é mais importante em cada uma das aulas que nós tenhamos dado de forma remota, certo? Então, é isso. O que nós fizemos, então, na semana 20? Nós tivemos aula, semana 20, nós tivemos aula dia 31 de agosto, dia 1º de setembro e dia 4 de setembro. Esse resumão vai com a parte mais importante desses 3 dias. Bom, no dia 31, nós fizemos uma atividade de soletração, que eu não tenho como resumir agora aqui, todo mundo soletrou, lembram disso? E também fizemos ditado relâmpago. Então, dia 31 foi um dia que a gente trabalhou bem ativamente, né? Mas eu não tenho como repetir. O que eu fiz, que eu posso repetir agora aqui, do dia 31, foi uma correção de exercícios que eu tinha deixado para vocês da página 61 do livro didático. Era a respeito dos verbos no modo imperativo, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, vamos ver essa correção aí na página 61, né? Para quem não assistiu a aula, quem assistiu acompanhou. Para dar uma ordem, fazer um pedido ou apresentar uma instrução, é possível utilizar o imperativo afirmativo, quebre, faça, mexa, ou o negativo, não quebre, não faça, não mexa. Observe alguns exemplos. De imperativo afirmativo, lave sua roupa com sabão neutro. Imperativo negativo, não lave sua roupa com sabão neutro. Então, na verdade, os dois expressam ordens, né? Alguma coisa que esteja sendo determinado para alguém fazer, uma ordem mesmo. Mas um dá uma ordem positiva, o outro dá uma ordem negativa. Vejamos então, exercício 5. Flexione os verbos indicados no final de cada frase para o modo imperativo afirmativo. Vejam a frase. Um pedaço de papel para mim, verbo pegar. A ordem é pegue, pegue você um pedaço de papel para mim. Letra B. O e-mail com a resposta ainda hoje. Verbo enviar. Envie o e-mail com a resposta ainda hoje. Com carinho sobre o assunto. Verbo pensar. Pense com carinho sobre o assunto. Para o seu lado esquerdo. Verbo olhar. Olhe para o seu lado esquerdo. Então, esses são os verbos que entrariam aqui completando as frases no modo imperativo afirmativo. Número 6. Agora flexione os verbos indicados no final de cada frase para o modo imperativo negativo, ou seja, é uma ordem para não fazer. Então, a primeira frase, letra A, comigo agora, falar, verbo falar. Não fale comigo agora. Letra B, verbo esquecer-se, e a frase é de regar as plantas pela manhã. Então, negativo, imperativo negativo, não se esqueça de regar as plantas pela manhã. Letra C, por algo que não pode mudar, verbo chorar. Imperativo negativo, não chore por algo que não pode mudar. E a letra D, tempestade em copo d'água, verbo fazer no imperativo negativo, não faça tempestade em copo d'água. Exercício 7, relacione os imperativos às frases correspondentes. Letra A para imperativo afirmativo, letra B para imperativo negativo. A primeira frase, não atravesse a rua com sinal fechado. É B, imperativo negativo. A próxima, beba bastante água. É A, imperativo afirmativo. A outra frase é faça silêncio. Letra A, imperativo afirmativo. E a última, não pise na grama. Letra B, imperativo negativo. Ok? Esses eram os exercícios que ficaram para correção que nós fizemos no dia 31 de agosto. Muito bem. Bom, depois
No dia 1º de setembro, nós trabalhamos com as páginas 62 e 63 do livro didático, falando sobre forma nominal do infinitivo. O que é a forma nominal do infinitivo? Muito bem. A garganta tá me incomodando, gente. Então, nós tínhamos aqui no nosso livro, né? Começa com esse textinho pequeno aqui, que diz: adivinhe quem é. Você vai precisar de lápis e papel. Escrevam nomes de personagens nos papéis. Cada jogador tira um papelzinho, depois cada participante deve fazer perguntas para descobrir quem são os personagens sorteados. Faça perguntas que só podem ter como resposta sim ou não. Como? É um bicho? É grande? Etc. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Bom, na verdade a gente não foi convidado a fazer essa brincadeira. Era para nós lermos essa ordem, né? Toda essa instrução de brincadeira, para nós lermos como um texto, né? E agora as perguntas a respeito desse pequeno texto. Quais são os materiais necessários para realizar a brincadeira? Olhando lá em cima, lápis e papel. A brincadeira pode ser realizada somente com uma pessoa? Não, são necessárias no mínimo 2 pessoas para a brincadeira funcionar. Senão, a pessoa que pergunta vai perguntar para quem, né? Para si mesmo não dá. Há vencedores nessa brincadeira? Também não, porque não está se contando quantas vezes cada um acerta. Talvez, se vocês quiserem fazer a brincadeira com alguém em casa, vocês possam ficar marcando as respostas. Mas nesse sentido aqui, não. Aqui não tem nenhum vencedor. Depois, releia o segundo passo da instrução da brincadeira. Faça perguntas que só podem ter como resposta sim ou não. Como? É um bicho? É grande? Etc. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. No trecho há apenas um verbo no modo imperativo. Qual é? Modo imperativo, aquele que a gente falou ainda há pouco, o que dá ordens. Faça, verbo fazer, faça perguntas. É o único que está dando ordens aqui. Essa forma verbal está no modo imperativo por quê? Porque apresenta um pedido ou porque transmite uma instrução? Não está pedindo nada, né? Está mandando, transmitindo uma instrução. É aqui que vocês vão marcar. Agora releia a parte da instrução. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Bom, nós estamos vendo 2 verbos aqui, o acertar e o sortear. Só que nenhum dos dois está conjugado em eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nenhum deles está fazendo concordância com algum pronome pessoal, né? Então, vamos ver que isso aqui tem um nome diferente. As palavras em destaque são verbos no modo imperativo ou são verbos com terminação em ar? No modo imperativo eles não estão, senão seria acerte e sorteie. Estaria dando ordem, não está. Está só o nome do verbo acertar, verbo sortear. Então, são verbos com terminação em ar. A forma verbal, que é o próprio nome do verbo, como geralmente encontramos no dicionário, é chamada de infinitivo. Ela também é bastante usada em textos instrucionais para exprimir ordens ou pedidos. Então, quando vocês têm exercícios a fazer no livro ou às vezes numa prova, costuma vir de 2 formas a ordem do exercício. Ou vem no imperativo, faça, sublinhe, destaque, circule, retire. Então, sempre imperativo, uma ordem. Ou então vem o verbo no infinitivo. Acertar, escolher, sublinhar, circular, destacar, reescrever. Então, ou virá como imperativo ou virá como infinitivo. E o que é infinitivo? Infinitivo é o nome do verbo, e o infinitivo é fácil de reconhecer porque ele não conjuga, ele está sempre do mesmo jeito, é só aquela palavrinha. Não tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, não tem eu acertar, tu acertares, ele acertar, não. É acertar o nome do verbo, tá? E ele sempre vai terminar em ar, ou ir. Uma coisa muito importante é vocês saberem quais são os verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Então, para isso, o que a gente vai lembrar? A gente vai relembrar aquele tempo em que vocês estavam lá no primeiro ano, quando vocês aprenderam as vogais. Lembram das vogais? A, E, I, O, U. Não é isso? 5 vogais. Nós não temos verbos terminados nas 5 vogais, mas nós temos nas 3 primeiras. Verbos terminados em ar, verbos terminados em er, verbos terminados em ir. Todos os verbos terminam assim, tá? Então, a não ser uns que são irregulares, mas ainda não é hora de vocês aprenderem isso. Bom, então o que vai acontecer?
Se a primeira vogal era o A, a segunda vogal era o E e a terceira vogal era o I, agora na conjugação dos verbos, nas conjugações, vai ser a mesma coisa. A gente vai só colocar um Rzinho no final, ar, em vez de A fica ar, em vez de E fica er, em vez de I fica ir. E vamos contar também, ar é a primeira conjugação, er é a segunda conjugação e ir é a terceira conjugação. Então, são verbos da primeira conjugação. Primeira, ó, todos os que terminam em ar. Cantar, dançar, falar, namorar, espalhar, brincar, falar, todos os verbos que terminam em ar, primeira conjugação. São verbos da segunda conjugação, todos os que terminam em er. Por quê? Porque a segunda vogal é o E, bota um R, er, segunda conjugação. Correr, fazer, perder, beber, viver, nascer, morrer. Tem muitos, mas agora não estou lembrando de outros, tá? E terceira conjugação. Assim como o I é a terceira vogal, o ir é a terceira conjugação verbal. Então, cair, sair, pedir, dormir, fugir, repetir, certo? Então, ar, er, ir, primeira, segunda, terceira conjugação. O nome do verbo é a forma infinitiva. Observe como o infinitivo se comporta nessa frase. Estamos no número 11 da página 63. Acertar será sempre preciso para crescer. Temos dois verbos no infinitivo aqui, acertar e crescer. Qual das expressões a seguir poderia substituir o verbo acertar sem mudar o sentido original? O acerto ou certamente? Acertar. Vamos substituir acertar por o acerto, vamos ver se vai dar certo. O acerto será sempre preciso para crescer. Tá bom. E certamente, vamos substituir acertar por certamente. Certamente será sempre preciso para crescer. Certamente o quê? Ficou faltando alguma coisa. Então, certamente não cabe aqui nessa frase. O acerto, sim. Marquem o acerto. Letra B. O verbo acertar na frase tem o mesmo sentido que um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. Bom, se adjetivo a gente já sabe que é qualidade, não, aqui esse acertar não está funcionando como qualidade. Acertar é qualidade do quê? De que outro elemento que está na frase? Do será? A gente nem sabe o que é um será, né? É um verbo. Então, o adjetivo não é. Do sempre, do preciso, do para ou do crescer? Não, ele não é uma qualidade, nós não vamos marcar adjetivo. Advérbio também não é, porque o advérbio é aquela palavra que nos diz como as coisas acontecem, ou quando as coisas acontecem, ou de que modo elas acontecem, né? Então, também não serve. Em que tempo elas acontecem também não é um advérbio. Substantivo, sim. Por quê? Porque esse acertar, ele está no lugar de o acerto. E o acerto, sim, é um substantivo. Então, esse acertar está na frase com o mesmo sentido de um substantivo. No quadrinho amarelo aqui, que sempre traz as instruções, que a gente não pode se perder deles, o verbo no infinitivo equivale a um substantivo em algumas situações. Quando isso acontece, geralmente dizemos que se trata da forma nominal do verbo. Observe alguns exemplos. Aprender é essencial para a vida. O andar de João é esquisito. Rir é o melhor remédio. Então, é a forma nominal do verbo, né? Que está aqui na forma de infinitivo. Terminando em er, ar e ir. Aprender, segunda conjugação. Andar, primeira conjugação. Rir, terceira conjugação. 12. Observe os substantivos do quadro e, nas frases, insira a forma nominal de um verbo equivalente. Observe o exemplo. Muito bem. Nós temos leitura, estudo, caminhada e fala. 4 palavras para a gente inserir aqui nas frases, só que nós não vamos colocar do jeito que elas estão. Nós vamos colocar a forma infinitiva desta palavra. Então, no lugar de leitura, nós vamos colocar isso no infinitivo e vai ficar ler. No lugar de estudo, o infinitivo de estudo, que é estudar. Em vez de caminhada, o infinitivo de caminhada, que é caminhar. E em vez de fala, o infinitivo de fala, que é falar. Muito bem? Letra A. O exemplo já está dado. Caminhar faz bem à saúde. Nós vamos fazer na B.
é um prazer. O que será que sobrou ali para nós que é um prazer? Estudar é um prazer, ler é um prazer ou falar é um prazer, porque a caminhada já foi, né? Então, acho que qualquer um deles daria. É melhor a gente ver o que vai caber melhor nos outros para ver o que sobra para esse. Na letra C, o pontinhos do mineiro é bonito. O ler do mineiro, não, né? Não tem um ler bonito. O estudar é bonito ou o falar do mineiro é bonito? O falar, porque o mineiro, as pessoas de Minas Gerais, mineiras, né? Elas têm um sotaque bem legal, assim, bem bonito. Então, o falar do mineiro é bonito. Já eliminamos a fala lá em cima. Está nos sobrando, já tinha eliminado caminhada, eliminamos agora a fala, está sobrando só estudo e leitura. Então, na próxima, é preciso. É preciso o quê? Sobrou leitura e estudo. É preciso ler ou é preciso estudar? Ler também é preciso. Então, aqui poderia ser ler é preciso ou poderia ser estudar é preciso, porque ali na letra B também caberia tanto o ler quanto o estudar. Se a gente colocar que ler é um prazer, a gente também pode dizer que estudar é um prazer. Nem todo mundo gosta de estudar, mas algumas pessoas gostam muito. Então, o ideal ainda é ler é um prazer e estudar é preciso, tá bem? Aí ficaria nessa ordem, ó. Letra B, ler. Letra C, falar. E letra D, estudar. Bom, 62 e 63 são as páginas que nós fizemos no dia 1º de setembro. Depois vem uma peça teatral que nós não fizemos e isso já encerra o nosso livro 2. Acabou aqui, nosso livro 2 não, desculpem, o nosso livro 3, tá? Na nossa próxima aula nós já estaremos trabalhando com o livro 4. Acabou. E isso foi o que nós trabalhamos no dia 1º, que é um dia que nós só temos uma aulinha. E no dia 4 de setembro, que nós temos 2 aulas, nós trabalhamos no livro de atividades da página 7 até a página 10. Então, começa aqui, página 7, tá? O que a gente fez? Nós estamos trabalhando com todos os conteúdos que estarão na provinha. Estamos revendo. Então, vamos lá mais rapidamente aqui, página 7. Na página 7, a gente viu discurso direto e indireto. O que é? Aquela história dos diálogos, lembram? Discurso indireto é quando os fatos e acontecimentos são apresentados na voz do narrador. E discurso direto, quando a fala aparece na voz da própria personagem ou do próprio personagem. Então, relembrando. 5. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Surpresa para todo mundo. Só você ficou sabendo quando recebeu minha carta. Não é, minha linda netinha? E sapecou-lhe 2 beijos. Esse trechinho saiu do texto da lição anterior. De quem é a fala no trecho apresentado? É do narrador ou é da avó da menina falando com ela? Ao que parece, é a avó da menina falando com ela, porque ela diz, ó, surpresa para todo mundo, só você ficou sabendo quando recebeu minha carta. Não é, minha linda netinha? Minha linda netinha. Não é o narrador, não vai chamar a personagem de minha linda netinha, só a própria vovó faria isso, né? E ainda sapecou-lhe 2 beijos. Então, na verdade, isso é um discurso direto, porque o próprio personagem está falando. O trecho apresenta, então, na letra B, marquemos discurso direto. Marquemos, é isso mesmo, viu? Não é marcamos, porque eu não estou falando, não estou conjugando no presente nem no passado. Eu estou falando no modo imperativo, é uma ordem que nós marquemos, tá? 6. Analise as frases e assinale D para discurso direto e I para indireto. Sem muita convicção, mas achando que talvez pudesse encontrar ajuda, perguntou se ela não conhecia alguma Luciana naquele prédio. Tem alguém contando isso, está dizendo. Perguntou, não está dizendo eu perguntei, né? Então, esse é um discurso indireto, é a voz do narrador. Depois, no próximo. Puxa, escrevi esta carta em abril. Que correio demorado. Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Então, tem um personagem falando. Ele está falando em nome dele. Discurso direto. Então, I no primeiro quadrinho, D no segundo. 7. Reescreva as frases a seguir, transformando-as em discurso indireto.
Nós temos discurso direto na frase. E o que faz com minha carta na mão? Ainda ajuntou a senhora. Para transformar isso em discurso indireto, eu vou tirar essa voz, né? Vou tirar essa fala da voz do personagem e vou transformar na voz do narrador, que é aquele que conta o que aconteceu. Então, o narrador diria assim: a senhora perguntou o que ele estava fazendo com sua carta na mão. Na primeira, é a senhora falando, ó. E o que faz com minha carta na mão? Ainda juntou a senhora, ainda disse a senhora, ainda perguntou a senhora, né? Agora não, agora é o narrador contando isso. A senhora perguntou o que ele estava fazendo com sua carta na mão. Letra B. Acho que não sabia não, disse Pedro. Está em discurso direto. O personagem Pedro está falando. Vou passar para o indireto, o narrador contando isso. Pedro disse que a menina não sabia sobre a chegada da avó. Então, ele está contando agora, o narrador. Pedro disse que a menina não sabia. Nem precisa colocar sobre a chegada da avó. Está aqui sobre a chegada da avó porque eu sei o que tem no texto lá. Mas basta vocês irem até o sabia. Pedro disse que a menina não sabia. Discurso direto e indireto, então, fechou os exercícios. Só para relembrar um pouquinho, vou dar um exemplo bem simples assim, tá? A história da Chapeuzinho Vermelho. Se a gente tem um narrador contando assim, era uma vez uma menina chamada, que era apelidada, né, de Chapeuzinho Vermelho, porque ela vivia sempre com uma touquinha, um gorrinho vermelho na cabeça. Ela morava perto da casa da avó, na floresta, e um dia a mãe chamou por ela e mandou que ela fosse até a casa da vovó levar uns docinhos para a vovó que estava doente. Isso é um narrador falando. Sou eu, professora Rosângela, estou narrando essa história para vocês, é com as minhas palavras. Era uma vez uma menina que morava, que foi, que levou, eu estou contando. Isso é discurso indireto, tá? Porque sou eu contando. Mas, se eu contasse de outra maneira e dissesse assim, era uma vez uma menina que morava na floresta e que um dia foi chamada pela mamãe. A mamãe chamou, Chapeuzinho, vem aqui. Vem cá, minha filha, pega esses docinhos, vai levar na casa da vovó, que a vovó tá doente, não pode sair de casa. Vai lá, vai. E a Chapeuzinho olhou para a mamãe, ela era muito obediente, e disse, pode deixar, mãezinha, estou indo, já vou. Não, eu não vou demorar. Ó, todas as falas são da mãe, as falas são da Chapeuzinho. Quando os personagens falam, o discurso é direto, diretamente da fonte do personagem, tá bom? Vem da fonte daquelas palavras, direto. Quando outra pessoa conta, indireto. Verbos de enunciação e elocução, mas aí é que tá. Quando a gente usa discurso direto, quando o personagem vai falar, ele não fala simplesmente assim, já sai falando. Tem sempre uma frase que o narrador coloca na frente, avisando para o leitor que o personagem vai falar. E essa fala do narrador dizendo, olha, agora o personagem vai falar, a gente entende porque no final dela tem sempre um verbo de enunciação, um verbo de elocução, que é aquele verbinho que fica antes dos dois pontos e é mais ou menos assim, ó. A mamãe chamou a Chapeuzinho e disse, dois pontos. Esse disse é um verbo de elocução. A mamãe estava muito zangada e gritou, Chapeuzinho, vem aqui, menina, desaparece no meio da floresta, tô precisando de ti. Quando diz a mamãe gritou, verbo de elocução ou de enunciação. É um anúncio de que a mamãe vai falar, certo? Então, releia este trecho. Acho que não sabia não, disse Pedro enquanto as duas se perguntavam mutuamente quem é ele. Os verbos de elocução nesse trecho são disse e perguntavam. Por quê? São duas falas. Primeiro é o Pedro dizendo, acho que não sabia não. E a segunda são as meninas se perguntando quem é ele. Então tem verbos de elocução, verbos de anunciação. O personagem vai falar. Os verbos de elocução nesse trecho, então, são esses dois. 9, leia as frases a seguir e complete-as com verbos de elocução. Eu quero café com leite. Pontinhos, o cliente. Bom, se é um cliente, está numa padaria esperando para tomar um café, ele vai chamar e vai pedir um café com leite. Ele não vai dar ordem, né? Então, o verbo aqui provavelmente seja pediu. Eu quero café com leite, pediu o cliente. Quantos anos você tem? A professora.
Que verbo nós vamos usar? A professora está fazendo uma pergunta. Quantos anos você tem? Vamos usar o verbo perguntou como verbo de elocução. Quantos anos você tem? Perguntou a professora. Por favor, compre este ingresso. Pontinhos, o amigo. Que verbo nós vamos usar? O cara está pedindo, por favor, gente, por favor, compre esse ingresso, moço, eu preciso tanto. Ele está implorando ou ele está pedindo, ele está suplicando. Podemos usar qualquer um deles. Vamos usar o pediu. Por favor, compre esse ingresso, pediu o amigo. Vamos jantar fora no sábado? Pontinhos, a avó. Quando a avó disse isso para os netos, vamos jantar fora no sábado, o que ela fez? Um convite. Então, nós vamos usar o verbo convidou. Me empresta seu lápis de cor? Pontinhos, o amigo. Ora, o amigo está pedindo um lápis emprestado. O melhor verbo que nós temos a colocar aqui é pediu, mas também poderia ser suplicou. Acho que suplicou já fica uma coisa muito assim, né? Suplicou, parece que está pedindo pelo amor de Deus. Ninguém pede um lápis pelo amor de Deus. Vamos deixar o pediu mesmo. E por último, traga-me a chave do carro. A mãe, pontinhos a mãe. A mãe disse, traga-me a chave. Ela não está pedindo, ela está dando uma ordem. Traga-me. Ordenou a mãe. Podemos usar o verbo ordenou, tá? Ou mandou a mãe, falou a mãe. Depois, 10, destaque o diálogo do material de apoio, colhe-o aqui, a seguir na sequência correta, e depois identifique os verbos de elocução das frases. Bom, vamos lá ver quais são os diálogos que tem lá no material de apoio. No material de apoio, nós temos aqui, ó, verbos de enunciação. Esses aqui, ó, as 4 tirinhas aqui. Então, nós temos, Joãozinho, arroz é com S ou com Z? Joãozinho responde, a professora pergunta, e aqui na escola eu não sei, mas lá em casa é com feijão. Quando vocês levarem isso para lá, a ordem certa vai ser, a professora pergunta, depois o primeiro quadrinho verde, depois o quadrinho roxo. Joãozinho responde, não, a professora pergunta, no quadrinho verde, depois vem o quadrinho azul. Joãozinho, arroz é com S ou com Z? O próximo é o quadrinho lilás. Joãozinho responde. E o próximo é o amarelo. Aqui na escola eu não sei, mas lá em casa arroz é com feijão, certo? Então, vocês vão pegar aqueles 4 ali, vão trazer para cá, aqui para a página 8, ó, e vão colar aqui, tá? Na ordem em que eles se apresentam. E depois teria a letra X e, na página 10, advérbio e locução adverbial. Nós trabalhamos isso, mas meu tempo de vídeo está se encerrando. Se eu fizer essas 2 páginas agora, eu vou ter que fazer outro vídeo para completar. Então, eu vou deixar essas 2 páginas aqui para o nosso próximo vídeo, ok? Beijo, esse é o resumão da nossa semana 20. Beijocas, amo vocês, estudem para a provinha, tá bem? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.